Olá! Hoje começamos as nossas aulas de vertebrados. Pois bem, os animais que estão mais no nosso cotidiano entrarão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Preste atenção nesse slide para você entender um pouco essa divisão. De acordo com o slide, nós observamos que existe um grupo maior chamado reino. O reino é formado por um conjunto de filos. Onde entram os peixes aí? Onde entram os vertebrados? Não consigo ver, professora, o termo vertebrata. Bem, vertebrata é um grupo dentro do filo Chordata. Esse filo Chordato pertence ao reino Animalia. Então, os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos fazem parte desse único filo chamado Chordata, que pertence a um reino denominado Animalia. E aí, como vamos entender todo esse mecanismo? Os peixes, quando eles apareceram, que foram os primeiros vertebrados a surgirem no ambiente, eles não apareceram assim de repente. Eles apareceram devido a mudanças, a movimentações, a alterações genéticas de alguns animais que já predominavam no ambiente. Esses animais eram semelhantes aos peixes, mas não tinham ainda todas as características dos peixes. Podemos dizer então que eles eram os ancestrais dos peixes. Então, vamos observar como se classifica, como a gente utiliza esse grupo dos vertebrados. Voltando para o nosso slide, temos aqui, subfilo vertebrata. Esse subfilo vertebrata é correspondente a um grupo de chordatas. Mas de onde eles surgiram? Como eles apareceram? Te convido a observar essa próxima imagem. Esse animal representa um animal primitivo dos vertebrados. Se você observar, ele tem aqui umas fendas, uns feixes no corpo. Isso daqui são a musculatura. Apresenta uma estrutura bem característica que começa aqui, da cabeça e vai até o finalzinho do corpo do animal. O que seria isso? Notocorda. Notocorda é uma estrutura que ela pode continuar no corpo do animal vertebrado adulto, mas ela pode também se transformar em uma outra estrutura, denominada coluna vertebral. Na gente, no nosso corpo, no corpo do ser humano e no corpo da maioria dos vertebrados, essa estrutura se transforma em coluna vertebral e ela só vai aparecer enquanto somos embriões. Então, esse animal primitivo, ele é denominado anfioxo e é por meio dele que os pesquisadores começaram a observar as características que todos os vertebrados vão ter em comum. Mas eu ainda não estou entendendo, professora, onde entram os peixes nessa história? Pois bem, os vertebrados, eles podem se dividir em dois grandes grupos, agnatas e gnatostomatos. Como assim? Esse termo agnata vem do significado de não possuir mandíbula, não tem mandíbula. Será que você já encontrou um animal sem mandíbula? Um vertebrado sem mandíbula? Mandíbula no nosso corpo seria essa estrutura, que você abre a boca, deixa cair. Essa mandíbula facilitou a nossa locomoção no sentido de capturar os predadores melhor, facilita então a mastigação, facilita a captura da presa, mas nem todo vertebrado a possui. E um desses animais que não possuem mandíbula, que são chamados de agnatos, são os ciclostomatos. Nesse grupo, nós temos como representantes peixe, bruxa e lampreia. Olha um pouquinho aqui desse animal na imagem. Se você observar, aqui essa estrutura amarelada que nós estamos observando é a cavidade oral. Seria a suposta boca do animal. Uma boca em formato circular. Você não consegue observar a presença da mandíbula para que o animal mastigue a presa. Simplesmente ele absorvia o alimento do ambiente e ali ia passando para dentro do seu corpo. Já os animais gnatostomados, que nós podemos observar aqui, um exemplo, a raia, que é um tipo de peixe, seriam os animais com mandíbula. E aí encontram-se não somente os peixes, mas todos os demais vertebrados, todos os demais tetrápodes. Entram os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, todos vertebrados com mandíbula. Então é o grupo mais representativo desse filo, desse subfilo vertebrata. E vamos entender um pouquinho mais sobre esses ciclostomatos.
Apesar deles serem minoria, eles têm algumas características bem peculiares. Observe novamente a sombra da imagem do slide. Você observa um animal de corpo alongado, bem circular, onde você vai ter aquela cavidade oral na posição da boca, circular, sem a mandíbula, para filtrar o alimento que está ali no ambiente, ele ingere e coloca para dentro do seu corpo. Não existe a mandíbula para facilitar essa predação. Então, é um animal que tem um hábito alimentar restrito. Outra característica desse grupo é que eles conferem mais ou menos uma exceção ao grupo dos vertebrados, porque, como diz aqui no slide, as feiticeiras não possuem vértebras e as lampreias apresentam vértebras rudimentares. Além disso, o crânio desses animais é cartilaginoso. Lembre-se, ciclostomados são representados por peixe-bruxa e lampreia. Mas vamos ao que o nosso capítulo realmente interessa, os peixes. A começar, nós temos a classificação dos peixes. Os peixes se dividem em dois grandes grupos, Chondrichthyes e Osteichthyes. Qual a diferença básica? Na imagem você observa aqui o Chondrichthyes, um peixe muito famoso, tubarão. O Osteichthyes são a maioria dos outros peixes. Na verdade, só existem como Chondrichthyes raias e tubarões. Todos os outros peixes que você imaginar, tilápia, serra, cavalo marinho, todos os outros peixes estão classificados no grupo dos Osteichthyes. E por que isso? O que faz o peixe ser Chondrichthyes é a presença de um esqueleto cartilaginoso. Se você observar, o tubarão ele se movimenta fazendo movimentos assim como se ele estivesse dançando na água. Observe os outros peixes, eles nadam de uma forma reta, onde o que você vai ver mexendo é no máximo as nadadeiras e não o corpo todo. Então, esse movimento do tubarão de corpo todo é justamente por ele apresentar um esqueleto cartilaginoso, um esqueleto mais flexível, enquanto que os Osteichthyes têm um esqueleto mais calcificado, mais duro. É só essa a diferença? Não. Observe a boca do tubarão. Ela fica mais abaixo, na posição da barriga, como situado numa posição ventral. Os outros peixes têm a boca já na posição frontal. Outra diferença que você vai observar, além do esqueleto cartilaginoso e dessa posição da boca, é a ausência de uma estrutura, que nós vamos ver daqui a pouco, que é muito importante para os peixes Osteichthyes. A bexiga natatória, ela auxilia na flutuação do peixe. Já os Chondrichthyes, raias e tubarões não apresentam essa estrutura em seu corpo. Vamos detalhar um pouquinho mais. Observe aqui a anatomia do peixe. Na imagem, nós estamos vendo a anatomia externa desse peixe. Essa anatomia externa é a parte de fora. O que a gente observa no peixe, nessa parte de fora, vai facilitar a vida dele na água. Seria o quê? Presença de nadadeiras, onde você pode ter vários tipos de nadadeiras na parte dorsal, que seriam as costas, nadadeiras na parte ventral, que seriam essas abaixo, como se fosse na barriga, e nadadeira caudal. Esses tipos de nadadeira podem ser diferentes de acordo com a espécie do peixe, mas todas elas vão existir para facilitar o nado, a natação. Outra estrutura que o peixe apresenta de forma externa é uma espécie de linha, não sei se você consegue observar. Estou passando a caneta para você visualizar melhor. Não é propriamente uma linha. Na verdade, são pequenos orifícios, pequenas aberturas que vão se situar uma bem vizinho à outra. Para quê? Para capturar a vibração da água. Essa vibração da água vai sinalizar para o peixe ou a presença de uma presa ou a presença de um predador. Então, é como se fosse uma estrutura sensorial para o peixe. Outra estrutura que você pode observar externamente é essa capinha aqui, ó, o opérculo. O opérculo é uma tampa que o peixe tem na região da cabeça para proteger as brânquias, as guelras, as estruturas respiratórias. Todo peixe apresenta essa estrutura. Se você observar o tubarão, ele não tem essa tampinha. O que ele vai ter na cabeça do tubarão, você vai observar como se fossem pequenas aberturas. Essas fendas branquiais vão deixar as brânquias expostas. Não tem a tampinha do opérculo para proteger. Se liga em outra diferença, hein? Dos peixes Chondrichthyes para os peixes Osteichthyes. Além dessas nadadeiras, dessa linha lateral e desse opérculo,
o peixe vai apresentar escamas. Essas escamas vão deixar o corpo do peixe mais liso e também proteger contra a ação de bactérias, agentes infecciosos que possam ter na água. Além da escama, um muco. Se você já foi pescar alguma vez na sua vida e tentou capturar o peixe quando ele sai da água, ele é liso, ele tem aquele corpo liso, não porque ele está saindo da água e está molhado, mas porque ele tem um muco que também vai proteger o peixe dessa ação de bactérias ou de outros agentes que poderiam causar danos ao corpo do peixe. Vamos agora à estrutura interna. Na anatomia interna, nós podemos observar algumas estruturas que também são bem importantes. Uma delas é esse balãozinho aqui, ó. Esse balãozinho, ele seria, na verdade, uma espécie de bexiga, denominada bexiga natatória. O que ele armazena? Ar, oxigênio, que vai facilitar a flutuação do peixe. Quando o peixe quer ficar na parte mais superior da água, ou quando ele quer afundar mais um pouquinho e ir para a parte mais inferior, ele vai encher ou esvaziar essa bexiga natatória com gases. Então, é uma estrutura que vai estar ligada ao aparelho respiratório. Boa lembrança. Você já parou para se perguntar como se respiram os peixes? Se é um animal que vive na água, ele vai utilizar as brânquias para respirar. Ao respirar pela brânquia, a brânquia absorve o oxigênio que está dissolvido na água e não no ar, coloca lá nas brânquias, vai distribuindo e esse oxigênio vai ser conduzido ao sangue para ajudar as células do corpo do animal. Em troca, as células vão devolver o gás carbônico que será expulso também por essas estruturas, pelas brânquias. Então, o peixe, ao absorver a água, ele vai deixar o oxigênio entrar. Ao eliminar a água, ele vai deixar o gás carbônico sair. Outra estrutura que o peixe também vai ter, tá aqui as guelras, ó, que seriam mais conhecidas como as brânquias, que no caso desse peixe, por ser um peixe osteíte, estaria coberta pelo opérculo. Quando você for próxima vez ao mercado ou a uma peixaria e for precisar comprar um peixe, observe algumas características para ver se o peixe está bom para o consumo, como o olho precisa estar ainda com um aspecto vibrante, no sentido de ter um brilho. As guelras, quando você chega perto, o peixe vai ter um odor característico, mas as guelras, elas não podem estar acinzentadas, elas têm que estar bem vermelhinhas. Outro sinal de que o peixe está fresco. Quando você aperta a musculatura do peixe, você aperta e a carne é para voltar, o músculo é para voltar. Se você aperta a carne do peixe e a carne fica lá com a marca dos seus dedinhos, fuja, não compre esse alimento. Ele pode estar estragado e pode causar alguma infecção em você e em toda a sua família. Então, essas são algumas dicas porque são para o nosso dia a dia, não é? Para a gente observar essa questão também da nossa boa alimentação e termos os devidos cuidados. Para finalizarmos, também temos aqui a estrutura das gônadas, que no caso, nessa imagem, a gente não consegue observar com muitos detalhes. O peixe macho, peixe fêmea, qual vai ser a diferença? Externamente, você não consegue observar nenhuma estrutura ou nenhum tipo de genitália, mas internamente, o peixe macho ele vai produzir o gameta masculino, peixe fêmea vai armazenar o gameta feminino. Como acontece então a reprodução? Na maioria das espécies, eles liberam os gametas na água. Isso é a fecundação externa. Esses gametas vão se encontrar ao acaso, por isso eles liberam muitos gametas na água e ao se encontrarem vão originar o zigoto, que vai se desenvolver em embriões. Só que esses embriões ficam guardadinhos em um ovo, que não vai ter casca. E aí, determinado tempo depois, sai o peixe formado com o seu desenvolvimento totalmente completo. Então, nós podemos dizer que os peixes têm fecundação externa e o desenvolvimento é indireto, porque pode aparecer uma larva denominada alevino. Quando as larvas aparecem, o tipo de desenvolvimento é indireto. Fica a dica, faça novamente as questões do seu livro, dê uma revisada no capítulo, faça uma boa leitura, pesquise mais informações, especialmente sobre os peixes aí da sua região. Tenho certeza que será um aprendizado riquíssimo para você. Até a próxima!